Estamos live, meus amigos Inês, Vítor e José Amorim. Muito bem-vindos a mais uma sessão do LAR Talks, desta vez entre a arte e o design, com a nossa convidada a Inês, que também tem no seu nome Amorim, curiosamente. Voltamos a ter os convidados Vítor Correia e José Amorim, que apareceram no nosso primeiro LAR Talks, e como gostámos tanto da presença deles, fizemos questão que voltassem para mais um tema que os interessa. E basicamente a estrutura de hoje, da nossa conversa de hoje, vai ser liderada pela Inês. Vai começar com um breve resumo sobre a arte, o que é isto da arte, do design, e depois vamos navegar um pouco por uma discussão, como estávamos a dizer há bocado, orgânica entre os diversos temas, em que eu vou tentar moderar um pouco a conversa, ou seja, vou participar um pouco menos na conversa desta vez. Inês, afinal mudámos o tema da nossa conversa, vai ser sobre magia. Como aparecer e desaparecer durante uma reunião de Zoom. Ótimo. Bem, agora, fora de brincadeiras, acho que podes começar por te introduzir, porque continuamos a ter pessoal online, portanto vamos dar o início a isto. Ok. Então, meu nome é Inês Amorim, sou licenciada em Design e, antes de mais, gostava de agradecer a oportunidade para estar aqui a falar deste tema, que é um tema que me diz muito e que tem estado muito presente na minha vida ultimamente, por se tratar do tema da minha tese de mestrado. E já agora aproveito também para dar os parabéns por esse projeto que vocês têm aqui, que é muito preciso, lá está, e que traz a cultura e entretenimento ao lar, do vosso lar para o outro lar das pessoas. Obrigado. E então vamos falar do tema que é o paralelismo entre a arte e o design, que é um tema bastante complexo e que tem sido discutido ao longo dos anos por historiadores, artistas, designers, arquitetos, mas também é muito capaz de ser discutido em conversas triviais, como também é o caso da nossa. Levanta muita subjetividade e levanta muitas questões, que é o que é a arte e o design, se são práticas comuns ou onde podem convergir e de que forma é que se assemelham ou divergem. E o que é certo é que, para muita gente, a arte e o design ainda são a mesma coisa, não conseguem muito bem distinguir estes dois conceitos e estas duas práticas, o que pode gerar um bocado de confusão quando estamos a falar destes temas e principalmente na definição, na tentativa de definição destes dois conceitos. E é importante ter presente, quando se discute estes assuntos, que efetivamente a arte e o design são práticas distintas, que são movidas por intenções distintas e divergem em intenções, em conceitos e originam, obviamente, objetos finais diferentes. Para percebermos também tudo isto, é importante distinguir estes conceitos, defini-los, e portanto vamos começar pela tentativa de hoje definir, começando então pela tentativa de definir a arte, que é uma coisa muito complexa já por si só, e que também vem sendo debatida ao longo de muitos anos por filósofos e artistas e historiadores. E, portanto, eu gostava de partilhar aqui o ecrã, porque também vou precisar da vossa ajuda para... Isto vai ser a primeira prova de fogo ao nosso sistema informático do lar. Temos uma sala cheia de servidores com ar-condicionado, a ver se conseguimos que isto funcione. Ora, vamos lá então. Dá-me só, Inês, dá-me só um segundo, porque como falámos há pouco, eu preciso dar aqui um... Já está ok. Ok, deixa-me só tentar... Pícola, por favor. Sim. Queria arranjar
forma de conseguir passar estas imagens. Assim. Acho que estamos. Ok. Então, na tentativa de definir arte, é importante percebermos que é uma prática que é inerente ao homem quase desde a sua existência, que reflete a sua cultura, os seus avanços históricos e que se insere em contextos históricos e sociais que se refletem assim como espelho da sociedade em questão. Ou seja, tendo em conta isto, é um conceito que está em constante mutação e evolução, à medida também que nós próprios vamos evoluindo. Na tentativa de definir a arte, somos introduzidos então à filosofia da arte, que pretende nada mais, nada menos do que esta definição que é fundada maioritariamente através de prazeres estéticos. E já por si só a estética é um conceito bastante subjetivo e bastante complexo. Também para não nos alargarmos muito com as teorias acerca da estética, vamos dizer que é o campo da filosofia que reflete e permite a compreensão do mundo pelo seu aspecto sensível, ou seja, engloba o que é o belo, que também é uma noção bastante subjetiva, mas também tenta incorporar o que não é belo, ou seja, não só o que é bonito ou prazeroso faz parte da estética. E então, dentro da definição da arte, também existe o problema, que era o que estávamos a falar há pouco, da dualidade de significados quando utilizamos a palavra arte e obra de arte, que podem ter o sentido classificativo ou valorativo. Ou seja, nós podemos classificar uma obra de arte como obra de arte sem estarmos a atribuir um valor que para nós é estético e que é um valor efetivamente subjetivo. Muitas vezes estes dois conceitos são confundidos, mas mostram-se importantes dentro destas teorias que tentam definir a arte. E então, as primeiras teorias de definição da arte são as teorias essencialistas, que defendem que existe uma essência na obra de arte e que existem propriedades essenciais comuns a todas as obras de arte e que só nelas é que podemos encontrar. Ou seja, significa que há propriedades essenciais das obras que não podem deixar de se encontrar nestas mesmas obras para que lhes seja atribuído a classificação de obra de arte. E então é agora que eu vos vou pedir ajuda para me darem a vossa opinião, não, mas para tentarem classificar qual foi a primeira teoria essencialista da arte. Ao verem estas imagens, lá está, da arte na pré-história, por exemplo, aqui de um bisonte, na arte grega, da antiguidade. Aqui é importante verem as cenas e o que está retratado nestas obras. O David, Miguel Ângelo. O David. Uma pintura de Botticelli. O Nascimento de Vênus. A Escola de Atenas, de Rafael. Tintoretto, A Última Ceia. Caravaggio. Este eu conheço, é o Velázquez. As três meninas, não é? São as três irmãs. Das meninas. Isso. Aqui é o William Turner. O Monet e o Manet. O que é que vocês conseguem encontrar aqui de comum nestas obras? Posso passar-me para trás? Sim. Eu acho. É a representação da realidade, essencialmente. É o dia a dia, são as trivialidades do ser humano. É isso mesmo. Ou seja, a primeira teoria da arte, que foi até inquestionável durante muito tempo pelos artistas e inclusive por filósofos, até porque Platão foi o primeiro
a intervir nesta teoria é precisamente a teoria da arte como imitação ou mimese, que diz que uma obra de arte só é e só pode ser arte se for produzida pelo homem e se imitar algo, seja a natureza, sejam cenas mitológicas ou religião. Pronto, e é precisamente esta a primeira definição da arte. Porquê é que esta definição é muito... É fácil de perceber, porque à medida também que fomos avançando com as expressões artísticas, esta teoria não era capaz de englobar todas as diversas formas de arte que foram surgindo, principalmente depois da Idade Moderna, do Renascimento, e à medida que fomos avançando para a arte moderna. Então, a próxima... Ok. Agora também, seguindo o mesmo raciocínio, ao verem estas imagens, qual é que acham que é a teoria que se segue? Forma, possivelmente. O corpo humano, não sei, parece. Sim, mas eu acho que eles estão todos muito expressivos. Ou estão chateados, ou estão felizes. Acho que é a expressão do sentimento do ser humano. Exatamente, é isso mesmo. A segunda teoria que se iniciou no século XIX é a teoria da arte como expressão. Ou seja, uma obra de arte só é arte se exprimir sentimentos e emoções do artista e se esses sentimentos forem interpretados por quem recebe a arte e a visualiza de forma semelhante. Ou seja, esta teoria também era capaz de agregar bastantes obras de arte, mas não é capaz de agregar, por exemplo, arte conceitual e todas as outras formas de arte que foram surgindo com o passar do tempo. Mas, por exemplo, consegues ouvir? Sim. Está muito fraca a minha internet. Mas imagina, numa dessas alturas em que esse conceito de arte era o conceito de arte que era, digamos, aceito pela sociedade, se alguém fizesse alguma coisa fora disso, fora daquilo que era o conceito de arte normal ou padrão, não era bem recebido, era visto como demasiado fora e então nem se às massas. Como é que era visto não podemos chamar obra de arte, mas uma expressão pessoal que não caísse numa dessas categorias daquilo que era arte? Muito provavelmente não ia ser recebida como arte, só mais tarde é que iriam dar e atribuir o valor de classificação de obra de arte. E lá está, isso acontece muitas vezes quando surgem novos estilos que tentam romper com as tradições anteriores. Ou seja, basicamente o que acontece é que quando fazes algo que é tão diferente do que está estabelecido e em que basicamente não entras em nenhuma das caixas que estão disponíveis, não podes entrar no grupo. Ou tentas romper aquilo de tal forma que vais criar a tua própria caixa. Exatamente, e mais tarde acabam por ser reconhecidos e não se encaixando nestas definições, tentam procurar novas definições para a arte, o que não deve acontecer nas primeiras obras que fogem a estes padrões, mas mais tarde, à medida que se vai formando novas expressões e novas formas de arte, acabam por tentar arranjar uma definição que tente agregar o máximo de obras possíveis. Lá está, o que nos leva agora à terceira teoria essencialista da arte, que vai de encontro mais ao que o Jovem estava a dizer anteriormente. Um ser abstrato. Agora aqui já não encontramos sentimentos, nem mimese, de nada. Qual é que isto é muito bom, isto é muito bom. Eu tenho uma história sobre isto. Pronto, eu vivo em Bruxelas e houve há uns tempos uma exposição do Klein, de obras dele. E eu não conhecia e por acaso fui ver e achei incrível como é que uma exposição só acerca de azul, coisas feitas em azul, tipo pintadas ou pó ou o que seja,
possa ter um impacto tão grande. E eu adorei, eu fui ver e adorei, mas se calhar se mostrar isto a outra pessoa que não foi ver ao vivo, olha, é uma folha azul, pronto, está-se bem. Estar fora do contexto deixa de fazer um bocado de sentido, não é? Quem não perceber, aliás, este azul foi ele que inventou, ele registrou mesmo este azul. E é um azul muito intenso, é um azul que eu acho que ao vivo é espetacular, por acaso. Acredito, por acaso, mas deve ser muito impactante. E então, qual é que acham que é esta teoria, a última teoria essencialista da arte? Era o que tu estavas a dizer. A forma. Exatamente, é o formalismo. Ou seja, uma obra de arte só é arte se provoca emoções estéticas na pessoa através da forma significante. Que é precisamente isto, a comunhão de cores, a conjugação ou dos materiais, a destreza de técnicas. Mas lá está, isto também não é uma definição que possa agregar todas as formas de arte, até porque acaba por ser uma definição um bocado circundante, porque baseia-se no facto de provocar emoções estéticas às pessoas, que ninguém sabe muito bem definir o que é uma emoção estética, nem por que meio é que vamos atingir. Certo. É aquele clássico tentar pôr em caixas aquilo que é impossível de colocar em caixas. Exatamente, é um comportamento bastante humano, não é? Tentar pôr em caixinhas para tentar catalogar. Exatamente. Certo. E pronto, estas são as três principais teorias essencialistas da arte que, embora ajudem e incorporem algumas das grandes obras de arte, não chegam para definir todas as formas de arte, e à medida que foram surgindo novas, cada vez menos foi possível utilizá-las. E então depois surgem as teorias não essencialistas da arte, que procuram aspectos extrínsecos à obra, sendo que a primeira era a teoria institucional da arte, que dizia que algo era uma obra de arte quando fosse classificado por alguém de uma determinada instituição do mundo da arte que propusesse essa obra como candidata a uma apreciação. Esta teoria, obviamente, também tem muitas falhas, porque a partir do momento em que dizemos que estas pessoas tudo o que atribuem como sendo uma obra de arte, temos que dar do que é arte. Sim. E depois também porque qual é o critério deles de definirem uma obra de arte. Se um critério, voltamos a cair nas teorias essencialistas, é porque tem que haver alguma coisa na obra de arte que diga que ela é obra de arte. Se não existe um critério, então acaba por ser também uma teoria muito circundante que deixa muito na subjetividade de quem a está a atribuir. A terceira teoria, a segunda aliás, através destas imagens conseguem fazer alguma ideia. A Mona Lisa, muito conhecida, a fonte do Marcel Duchamp, que também foi um dos principais introdutórios ao ready-made, que é pegarem objetos que já existem e que têm uma utilidade e dar-lhes o valor e atribuir-lhes o valor de arte. Aqui este quadro de Malevich, chamado Black Square, de 1915, foi o primeiro quadro que não representava nada. É aqui que se imagina que tem registros da primeira obra de arte que não representa efetivamente nada. Isto aqui também já está degradado com o tempo. Ok. Sim, era suposto ser todo preto mesmo. Ok. Isto é um bocado como aquela questão de que cor é que é o vestido. Pá, isto a mim parece-me azul. Mas acho que a intenção era ser preto dele. Em 1915 era preto, hoje já pode ser azul. Mas pronto, significa um marco histórico também esta obra. A Guernica, de Pablo Picasso, é bastante conhecida. Isto está com muito pouca qualidade, mas o Action Painting, do Jackson Pollock.
Esta obra de Piero Manzoni também é muito engraçada, que aliás ele chegou a vender isto por 200 e tal mil dólares, que é precisamente o que o nome diz. Ele lá dentro colocou precisamente isto, também como sátira à sociedade, que acabou por comprar efetivamente isto. Pois, isso fazia-me lembrar o Warhol, por acaso. Essa cena do... os rótulos, sei. Sim. E, por fim, a Marilyn Monroe do Andy Warhol. Mas ainda, recuando, vai para trás, não é que tinhas estás a dizer que foi vendida por 200 mil euros, o que é que tu achas disto? Não achas um bocado... porque é exatamente essa definição da arte, a definição pretensiosa daquilo que é ser arte, pá, Isto não pode acontecer, mal. Essa desculpa. Técnicos, desculpas, Miguel, continua. Não, sim. Não, o que estava a dizer é que eu percebo completamente essas definições de arte, porque era o que o Jovem estava a dizer, a necessidade do ser humano de categorizar as coisas. Mas quando alguém dá 200 mil euros, pá, por um pedaço de merda, que é literalmente aquilo que é... e provavelmente já passou da validade. Aliás, algumas chegaram a explodir mesmo, porque com os gases acumulados e tudo. Mas é esse argumento que eu não percebo, é como é que a pessoa que dá o dinheiro por aquilo, e se deu o dinheiro por aquilo é porque de certa forma valia aquilo, ou subjetivamente para aquela pessoa a obra de arte, neste caso, tinha aquele valor, como é que para aquela pessoa... Eu acho que isto é exclusivamente explicado através de marketing. A pessoa que pagou 200 mil euros por isso, ou 200 mil dólares, não foi porque ela, a própria pessoa, tinha alguma ligação àquilo. Não, foi-lhe imposta por um fator completamente externo. Porque se a pessoa tivesse visto isso na rua, feita por um mendigo qualquer, nunca na vida teria atribuído o mesmo valor à criação. E provavelmente estamos a falar de um artista que já era conhecido, não é? Eu diria que se fosse uma pessoa que não fosse conhecida nunca ia vender isto por 200 mil euros. Sim. Mas isso já era na crítica à sociedade, precisamente, e que até foi isso que ele tentou... Certo, mas imagina, neste caso, pronto, era de 200 mil, whatever, que seja 20 mil euros, ou o que é que seja por isto. Este é de facto um escândalo, mas, por exemplo, a fonte do Duchamp, também, aquilo eu não sei, não faço ideia quanto é que aquilo custa, mas deve custar uma bela pipa de massa, e se for a ver é um urinol. Só que é um urinol assinado por um nome que ele decidiu dar e com a data dele. É o Duchamp, toda a gente conhece, é uma personagem, foi muito importante na altura do surrealismo, da arte, etc. E mesmo este aqui, das latas, eu acho que a questão não é tanto o objeto em si, é mais o statement que foi feito ao fazer aquilo. Por exemplo, com o Duchamp foi levar ao extremo, questionar o que é a própria arte e através disso fazer com que as pessoas pensassem e voltassem a repensar no próprio conceito do que é a arte e fazer olhar para por exemplo, com o ready-made, e este aqui é do género, é quase, eu posso interpretar como eu quiser, mas cada um tenta perceber o que é que o artista, o que é que aquela pessoa quis fazer, quis passar aos outros a fazer isto. E eu posso dizer, sei lá, não me surge assim, sei lá, vale tudo, a arte já não interessa, posso vender o que eu quiser, ponho aqui um rótulo, mass production de arte, como por exemplo o Warhol faz muito isso também. Sim. E sei lá, é um statement, acima de tudo é um statement. É do género, até a merda de artista, vocês... Exatamente. Yeah. Isto é tocar no limite da arte. E tenho interesse nisso. Eu acho que esta parte é fundamental, porque tu aqui passas claramente de uma conjuntura em que a arte é imposta por fatores externos. A definição de arte, estavas a falar há bocado, que é imposta por alguém, pela elite da sociedade, pelo que quer que seja, e estes gajos cortaram com isso e disseram, se eu quiser, tudo pode ser arte. E a partir deste momento, tu começas a cultivar a arte em qualquer pessoa, tudo pode ser arte, ou seja, tu tens que definir aquilo que é arte para ti. Acho que foi um bocado isto que estes gajos quiseram fazer. Se eu colocar isto neste espaço e forçar a tua atenção a isto, então isto para ti também pode ser arte, também pode ter valor.
Acho que é um bocado. Basicamente Duchamp- o que eles quiseram fazer foi não há caixas para ninguém. Epá, não me interessa as categorias, não há aqui labels para ninguém. Isto eu faço o que eu Certo, quiser certo. e se eu quiser que isto seja arte, é arte. É como a questão da banana que estávamos a falar há bocado, a banana colada na parede. É Sim. igual. Sim, o Duchamp foi o primeiro a dizer que a arte estava morta. A partir do momento que se começou a entrar muito com a questão do surrealismo e o Dada, então o Dada é o absurdo, digamos, o absurdo máximo, foi o atingir um limite total de expressão artística. A partir disso, a arte morreu. Pronto. A arte morreu, aquela arte que tinha vindo com uma grande tradição artística, muito elitista, isso acabou-se. Pronto. E no fundo é o que isto quer dizer. Para mim, atenção, exatamente. claro. Lá está, aliás, o Marcel Duchamp com os ready-made veio precisamente pegarem objetos que já existiam e dizer que toda a definição de arte que tinham imposto até então lá está, não interessava para nada, porque ele efetivamente podia pegar em objetos que já existiam, podia juntá-los e compilá-los de uma certa forma, e aquilo poderia ser arte na mesma, na medida em que não tinha que ser feito pelo artista, não tinha que ser feito do início ao fim pelo artista, não tinha que representar absolutamente nada, não tinha que mostrar técnicas nem destreza de materiais, podia ser só aquilo, basta. Certo. Ok. E pronto, então com estas imagens eu queria salientar a teoria simbólica da arte, que dizia que qualquer artefacto era considerado arte enquanto funcionasse e interagisse com o mundo como forma de símbolo. Mas Que acho com que o todos mundo, eles... quando dizes com o mundo, é com a pessoa que observa a peça de arte, Sim, ou seja, sim. está a introduzir o elemento subjetivo da arte, é isso? Sim. Sim, lá está. É importante também esclarecer que a arte é totalmente subjetiva. Certo. E pronto, que teria também que provocar emoções estéticas e também oferece a possibilidade de definir arte dependendo, e obras de arte dependendo do seu contexto histórico, ou seja, uma obra pode ser arte mediante um contexto social e histórico e depois perder essa classificação. Certo. E, se calhar não vou interromper já o compartilhamento, que é para não fritar aqui com... Vou continuar Não, mas aqui é assim, se quiseres partilhar mais alguma coisa, não há problema, podes, mas se não tiveres nada agora e se ficarmos só na conversa, podes parar a partilha e depois partilha-se outra vez, é como preferires. Ok, então se calhar vou interromper. Ok. A última teoria que mostro aqui é a teoria da indefinibilidade da arte, que diz que precisamente uma definição não é necessária, nunca vai ser possível, aliás, precisamente por causa da subjetividade da arte, e que nem tampouco é necessária, porque a arte vai continuar a ser arte, vai continuar a existir, vão continuar a existir novas expressões. E dizem também que vamos continuar a conseguir identificar a arte através de um conceito que chamam de semelhança de família, que é agruparmos objetos que nada têm a ver uns com os outros, mas que conseguimos na mesma agrupar como arte, e eles dão como exemplo o conceito de jogo, que os jogos não têm nada a ver entre si, xadrez, o que for, o jogo de computador, o que quer que seja, não têm nada a ver, nem a própria forma de jogar, nada, materiais, zero, mas agrupamos na mesma nos jogos. Okay. E portanto dizem que a arte não é necessário definir, nem é possível, mas que é importante continuarmos a tentar fazê-lo pelo caminho e pelo que este tipo de questões levanta, mas não com o objetivo de querer efetivamente alguma resposta precisa e exata. E pronto, e acabo aqui as teorias e a filosofia da arte, e se calhar pergunto-vos o que é que para vocês é arte, ou como é que na vossa subjetividade definem a arte. Bem, antes que eles comecem, eu quero só
Antes deles começarem, eu quero só agradecer que acho que estes 30 minutos iniciais foram impecáveis, pá. Não, acho que fizeste aqui uma preparação muito boa. Pá, obrigado por isso. Obrigada, eu. Olha, Miguel, eu até achei que tu ias alertar para o facto desta reunião terminar em 10 minutos. Era o que eu Sim, estava a sim, ver, mas verdade. eu carreguei em atualizar. Pois é. Então, ainda vai dar? É assim, o que eu acho que vai acontecer é que daqui a 10 minutos isto fecha e depois tem que fazer outra. Porque, pelos vistos, isto é só 40 minutos por reunião. Mas isso é uma coisa nova, não é? É novo, é estrear. Ok. Depois muda-se. Mudaste de sítios, Miguel? De repente. Opa, isto estão muitas coisas já a acontecer. Ok. Já estou em França agora. Já está em França. Não, Olha, a internet- daqui a nada o José Miguel aparece aqui ao lado. Depois só eu aqui Pronto. em Portugal, aqui. É verdade. Para as pessoas que nos estão a ver, acho que é interessante dizermos que a Inês é a única pessoa que está em Portugal. Eu estou em Bruxelas. O Bon Jovi, que é o apelido do nosso amigo Vítor, está na Suécia, e o Pisca, que é o apelido do nosso amigo José Amorim, está na Itália. Ou seja, Itália, Suécia, Portugal e Bélgica. Sim, senhor. Internacional. Muito internacional. O lar é onde o homem quiser, pá. Exatamente. Então, Pá, vou ouvir um bocadinho nas vossas definições. Vai lá, Pisca, dá-lhe tu. Pisca, antes de começares, só tenho a dizer que tens 7 minutos e 50 segundos e depois faço outra reunião para irmos live outra vez. Opa, isto eu não sei se vocês me estão a ouvir. Eu olho para ti e literalmente pareces um alien. Estava a dizer, 7 minutos. E, opa, eu não sei, isto acho perfeitamente possível a minha internet interromper-se a meio do meu discurso, mas pá, não interessa. Pá, deixa-me dizer no início que não tive a oportunidade de fazer no início da conversa ainda outra vez. Pá, é um bocado, vai cair na mesma cena, mas acho que é importante frisar isso, que é, eu acho impecável esta cena que vocês fazem, precisamente pelo facto de ser uma cena despretensiosa, uma cena, ou seja, vocês não querem nada com isto, não tem fins lucrativos, não tem nenhum interesse secundário, é partilha pela partilha. Isso, para mim, está muito ligado com aquilo que é o meu conceito subjetivo de arte. E para pegar no que ainda estava a dizer, e acho que liga bem com a última definição de arte apresentada, isto é interessante, acho interessante do ponto de vista subjetivo falar sobre a arte e perceber o que é arte, quais é que são as categorias de arte, como acho interessante falar de culinária, às vezes de futebol, de cinema, o que quer que seja, mas para mim, o que toca na essência da arte terá sempre que ser alguma coisa subjetiva, alguma coisa intrinsecamente ligada à pessoa em si, ao ser humano. Porque a categorização da arte acaba por morrer um bocado porque é algo feito, projetado no outro, um elemento externo, raramente vem de ti. Estão a ouvir, não? Eu estou a falar há muito tempo e aqui aparece mensagem de conexão instável. Presumo que estejam. Estamos a ouvir bem. Então, opa, as vossas imagens estão todas paradas. Mas pronto, no fundo o que eu queria dizer, e acho que é uma premissa importante, é essencial, eu acho, deixar espaço para a arte poder mudar em ti. Porque é muito fácil tu olhares para uma coisa e teres uma definição definitiva, passo o pleonasmo da obra de arte. Podes olhar para um quadro e dizer, isto para mim é arte, não é arte. Podes olhar para uma escultura, um livro, o que quer que seja. Mas tu próprio vais mudando com o tempo.
e como tu vais mudando, a arte em ti, ou a peça de arte em ti, também vai mudando. Tu podes ler um livro aos 15 anos, ler o mesmo livro aos 25, aos 35, aos 45 e esse livro dizer-te coisas completamente diferentes. Por isso, e pegando nesse ponto de vista, acho que é irrelevante tu definires algo. Às vezes até pode ser limitativo tu definires para ti se aquilo é uma obra de arte ou não, porque tu podes dizer, eu li isto e não gostei, pá, não vejo valor nenhum nisto. Então estás a fechar uma porta, estás a fechar a possibilidade daquilo de poder dizer alguma coisa no futuro. Da mesma forma, tu podes ouvir uma música e essa música dizer-te alguma coisa emocionalmente, mas depois visa saber que a música foi criada por uma inteligência artificial. E a partir do momento em que isso acontece, para mim, subjetivamente, perde completamente o interesse. Não passa a não me dizer absolutamente nada porque não foi feito por um humano, foi feito por uma máquina. Ou seja, aquilo que é arte para ti pode ser perfeitamente mutável com o tempo e com a informação que tu tens da obra de arte. Posso dar-te um exemplo pessoal. Por exemplo, eu quando estava na Austrália fui a um centro aborígena e havia uma mulher sentada no chão a fazer, eles chamam pontilhada, é arte aborígena, é um tipo de arte bastante peculiar. E ela estava a fazer umas cenas no chão e não sei o quê, estava a fazer aquilo numa tela, uma cena bué de rápida, e eu depois fui falar com ela e tentei perceber o que é que ela estava a fazer. Ela explicou-me qual é que era o simbolismo daquele desenho para ela. Representava basicamente a informação e o conhecimento que eles tinham que ter do meio, passar de geração em geração, para conseguirem sobreviver no deserto e em condições adversas. E depois de eu saber isso, olho para aquilo de outra forma. Se tivesse olhado para aquilo numa sala em que tivessem 100 quadros, aquele quadro ali provavelmente não me teria despertado a atenção, mas depois da minha experiência pessoal, ter feito aquele quadro crescer em mim, depois de ter andado 4 horas para lá chegar, ter visto a mulher pintar, de ter ouvido o que é que aquilo significa para ela, aquilo cresce em mim de uma forma muito mais poderosa e de uma forma muito mais intensa do que se tivesse visto esse quadro de uma forma despersonalizada. Ou seja, acho que é muito difícil tu distanciares aquilo que é a tua experiência pessoal do objeto arte. No fundo era isto que queria dizer. Sim, eu acho muito importante salientares isso e lá está, por isso é que no outro dia, quando falávamos também sobre este tema e sobre arte, e também dizias que a arte era a expressão individual, que mais um bocado a falarmos do que é a arte agora na contemporaneidade e das novas formas de arte que existem, que tu próprio dizias que a arte é muito mais do que o objeto final, que é muito mais do que uma mensagem que quer transmitir, ou seja, é muito mais do que a visão que o outro tem. Quando o artista está a criar com a intenção de que alguém veja aquela arte, para ti, como tu dizias, já tinha alguma escassez de conteúdo ou de essência artística. E eu percebo isso na medida em que hoje em dia já temos tanta coisa, já temos tanta informação, que a arte convém, ou precisamos para nós que a arte seja mais do que um simples objeto ou que queira transmitir só alguma ideia, mas a arte também vive precisamente de quem a visualiza, do espectador, de quem a experiencia. E no outro dia estava a ver o episódio do Olafur Eliasson, que por acaso até tem uma exposição agora aqui em Serralves, que é um artista que faz instalações e arte, e que ele estava a tentar recriar um arco-íris. Queria fazer uma exposição com água a cair e, aliás, ele queria representar o que existe no interior das paredes, que é a poeira, o nada, basicamente. E depois arranjou com isso a tentativa de representar um arco-íris numa sala escura, e que ele estudou que para existir um arco-íris é preciso água, luz... Olha, Inês, desculpa interromper-te, mas isto vai fechar daqui a poucos segundos, portanto guardas a última cena, que vai aqui mesmo agora para dizer, eu vou só fechar este Zoom e criar um novo, ok? Não saiam daí, até já.
Só um momento, só para fazer um ponto da situação, acho que a qualquer momento alguém vai entrar e diria que estamos mais ou menos a meio da sessão, ok? Ok. Pronto, então o que é que se revelou bastante essencial nesta tentativa dele de reproduzir o arco-íris? Ele conferiu que sem o olho humano num determinado ângulo, o arco-íris não existiria, porque era preciso a luz, a água e o olho humano visualizar aquilo num determinado ângulo para que existisse um arco-íris. E ele usou isso para fazer um paralelismo com a arte, de sem o olho humano, sem a visualizarmos, a arte não existe, ou cai num vazio. Certo. Eu acho que o José Miguel também caiu no vazio. Eu não sei o que é que... Estão aí, não? Estamos aqui todos. Foda-se. Não sei, eu falei e depois deixei de ouvir. A Inês estava a falar e isto foi abaixo. Não, eu acho que ela estava a acabar a ideia daquele tema que ela estava a abordar. E que não sei se querem começar já a relacionar a parte do design ou se ainda sentem que podemos falar um bocadinho mais sobre a arte. Estavam aqui a dizer... queres responder? Queres seguir a... Não, eu ia fazer a ponte. Que é... eu acho que já estava a falar disso há bocado, umas luzes, mas não consegui perceber bem. Para mim, precisamente pela arte não querer ser... a minha definição de arte, lá está, isto é subjetivo, não é questão de estar certo ou errado, é simplesmente a minha definição subjetiva. A arte não tem que querer ser nada, tem que ser uma busca pela autodescoberta, tem que ser... tem que se descobrir ao nascer, ou seja, não tem que ter fundamento, não tem que ter intenção, não tem que ter finalidade. Não tem que querer ser aceito pelo outro, não tem que querer ser esteticamente belo, não tem que querer causar boas emoções ou más, tem que ser uma busca pela autodescoberta do artista, ser humano. E é precisamente por isso que eu acho que o design nunca pode ser arte, porque o design tem sempre uma intenção, tem sempre um aspecto de funcionalidade que quer atingir. E a arte, para mim, tem que ser livre, não pode ter limites, tem que poder, pelo menos em teoria, ser tudo. E o design tem sempre que ser uma coisa. Ok, certo. Eu confesso que me perdi aqui um bocado. Eu estou-me a ouvir. Estás bem. Eu estou a ouvir. Não, eu próprio estou a ouvir-me. Acho que já está bem. Continua. Certo, pronto. Assim, eu vou abster-me de... vou abster-me de definir o que é arte. Pronto, acho que não vale a pena. Acho que... Porquê que não vale a pena? Porque é demasiado complexo. Sei lá... Não me sinto capaz de dizer uma coisa que no fim desta conversa diga, disse tudo, porque é daquelas que eu consigo dar a volta e... É como definir o que é que somos, o que é o eu, o que é o... esse tipo de coisas. Pronto. E relativamente ainda dentro desta questão da arte, acho que claramente estamos a falar, se calhar, de dois tipos de arte diferentes. Pronto, que é basicamente, se calhar a Inês está a falar um bocadinho mais da arte pragmática e tu, Pisca, estás a falar mais de arte como uma coisa transcendental. É o que me está a parecer. Sim, também concordo. Mais ou menos. Sim, eu percebo o que estás a dizer, mas não tem necessariamente que ser transcendental, tem que ser uma procura interior, uma busca, uma necessidade. Pronto, mas é certo, pronto, essa busca, esta expansão do espírito, essa busca, exatamente, enquanto se calhar aqui está-se a tentar falar, pelo menos os pontos que a Inês vai levantando, são assim um bocadinho mais pragmáticos, tipo o artista, a arte, a obra em si, etc. Eu fiquei um bocado, porque começaste a falar do arco-íris, eu fiquei assim meio abananado, porque eu tinha já posto em cima da mesa
na minha mesa, na cabeça, a história do arco-íris, justamente porque para mim a arte é uma coisa que, pronto, não definindo, pronto, é uma coisa completamente subjetiva e vai mais de encontro àquilo que mais de encontro a essa tal busca, etc. E independentemente das obras e tudo que possa existir, acho que é preciso um momento exato onde isso tem uma mensagem em ti, onde ela cresce em ti próprio. E essa questão do arco-íris é interessante porque eu já tinha escrito um texto muito breve sobre justamente isso. Isto é escandaloso porque fiquei quase com a adrenalina ao máximo porque é muito parecido com isso. Se quiserem posso ler. Pronto. Lê, por favor, lê. Eu não ouvi a parte do arco-íris, mas lê. O quê? Eu não ouvi a parte do arco-íris. Ok. Sim, mas se calhar não pode ter muito... Para mim teve a ver porque tudo o que tu disseste, Inês, eu estava a ouvir-te e a transcrever aquilo que eu para mim já sei e por isso se calhar é um bocado simbólico, ou seja, é sempre um símbolo a falar para outro símbolo que sou eu, pronto, enfim. Mas no dia 23 de fevereiro, então escrevi: como o encontro de distâncias e complexas circunstâncias que num instante e local se encontram, a poesia nasce no espírito do homem. O poeta é o receptáculo dessa verdade, o seu dever e destino é cantá-la enquanto a chuva, a luz e o seu ângulo de visão e os próprios olhos geram um milagre das cores suspensas no arco no céu. Depois, tal como no momento e ponto preciso emergem, assim mergulham na unidade incógnita do ser. O poeta, uma vez visitado, é cuspido para um canto, permanece em silêncio, louco no seu próprio corpo, vazio, como uma voz desprovida do seu núcleo. O canto alimenta-se do fruto. Pronto, a segunda parte é assim um bocadinho mais abstrata, mas a primeira parte é justamente isso, para mim. Está aí. E pronto, temos aqui um novo convidado. Mas olha, muito obrigado, Bon Jovem, porque estava, como é o teu apanágio, estava impecável. Pronto, mas a cena, pronto, explicando um bocadinho... do arco-íris, fiquei sem perceber a ligação. Mas qual é? Porque para mim o que eu quero dizer, principalmente na primeira fase, é a arte é uma coisa que acontece, por exemplo, eu posso ouvir uma música e não me diz nada, mas posso, noutro dia qualquer, porque comi, ou porque alguém me mandou uma mensagem, ou porque me senti, porque sonhei com qualquer coisa e essa música diz-me uma coisa especial, e é a mesma música, ou o mesmo quadro, ou qualquer coisa. E o que para mim é interessante é, para acontecer um arco-íris, são necessários vários fatores, não é preciso estar a chover, é preciso olhos para ver, é preciso um certo ângulo de visão, e é preciso sol, não é? Sol, chuva, ângulo de visão e olhos, uma interpretação. E pronto, e acho que a arte é um bocadinho, para mim, parte um bocadinho daí. Às vezes eu posso olhar para uma coisa que nunca me disse nada e de repente num dia olho para uma árvore e acho isto é a melhor árvore da minha vida, isto é a árvore da minha vida, isto é genial. Sem dúvida nenhuma, e isso vai de encontro ao que estávamos a dizer há bocado, quer com a cena do chão, quer com aquela cena das latas de festa, que foram vendidas a $200 mil, porque é basicamente tu fazeres o observador dedicar a atenção àquilo, porque é muito quando e com que intensidade é que tu dedicas a tua atenção, porque tu podes ter uma cena deslumbrante à tua frente, podes ter uma paisagem inacreditável e isso passar-te completamente ao lado se tu não te dedicares àquilo. Da mesma forma que podes ter uma cena de merda em que se tu forçares a atenção da pessoa e hiperbolizares o sentimento em relação àquilo, a pessoa vai ficar a achar que aquilo é muito mais do que o que é. Daí a arte ser... Eu não consigo dissociar a arte da experiência subjetiva. Para mim não faz sentido. Não sei se me estão a ouvir, mas conseguem-me ouvir? Ok. Olá, malta. Obrigado por apareceres. Obrigado eu por me terem aceitado. Eu não conheço essas pessoas de lado nenhum, mas queria interrogar algumas delas. Eu estava a ouvir... Vais fazer de público. Estava a ouvir o José Amorim a falar sobre a acessão dele sobre a arte e estava-me a questionar. José, então estavas-me a dizer que, ou seja, a arte tinha que ser livre, não podia ter associado qualquer finalidade. Penso que era isso que estavas a dizer.
Mas então estás-me a dizer que não pode haver um certo tipo de design associado, ou neste caso, um certo tipo de arte associado a uma funcionalidade. Não sei se me estás a perceber. Não, para mim não. Para mim, subjetivamente, não. Mas então significa que uma peça de arte que possa ter alguma funcionalidade não é arte. Para mim, não. Para mim, não. Mas isso é o design, isso é a definição de design, no fundo, quase, né? Utilidade, pronto, pronto, interrompendo um bocadinho, basicamente a única coisa que tinha aqui que distingue claramente o que é que pode ser a arte, ou distingue, pronto, enfim, mas que é, para mim é marcante, é que o design, tendo conteúdo artístico, tem um caráter de utilidade que a arte poderá não ter, não é? Olhas para um Picasso e aquilo, opá, não tem utilidade nenhuma do ponto de vista prático. Mas olha que bela cama para eu me deitar, por exemplo. Certo, exatamente. O Guernica dava uma boa cama de casal. Ou tipo, esta é uma tesoura banal, mas há tesouras incríveis, ou há sofás inacreditáveis. E isso não é considerado uma peça de arte? Para mim não é. Mas, no entanto, há peças de arte expostas em galerias e museus que, lá está, pronto, aqui entramos na subjetividade. Mas claro, eu acho que isto depende da subjetividade de cada um, na minha opinião. Certo. A minha opinião diverge, de certa forma, em relação à do Pisca, porque eu acho que um objeto de design que tenha funcionalidade, mas que, de certa forma, incute em mim os mesmos sentimentos que um quadro que eu adoro, para mim isso também é arte. Ou seja, exatamente. Eu acho que a ideia aqui também é um bocado expor que as pessoas têm diferentes opiniões sobre um tema tão subjetivo, porque nós não podemos simplesmente dizer A é arte, B não é arte. Ou seja, por isso é que esta conversa é tão engraçada e dá pano para mangas, não é? Certo, e aqui é que entra que nem uma luva a questão do chão com a fonte. exatamente. Eu até vos ia trazer mais exemplos do Sean, nomeadamente certo. a pá, Certo. Mas é exatamente isso que eu estava a dizer há bocado, que é o facto da arte não ser estática no tempo e em ti. Imagina, esse caso que o Miguel estava a falar de uma peça de design poder ser arte para ele se lhe disser alguma coisa e se o fizer sentir alguma coisa. Ok, aceito isso e é perfeitamente válido. Mas se imagina, eu estou a olhar para alguma coisa e essa coisa transmite-me um sentimento e depois alguém me diz, ok, mas fizeram isto com o propósito de vender muitas cenas destas. Pá, fica um bocado... Mas é belo ou não? Mas o ser belo para mim não tem nada a ver com ser arte, entendes? Tudo bem. Aquela frase que tu estás sempre a dizer, que eu me revejo, que é deem poetas, não me deem poemas. O que certo, é que tudo bem, claro que sim. Mas então, Zé Miguel, desculpa, Vitor. Então estás-me a querer dizer, por exemplo, que um quadro preto com a pinta branca não pode ser arte. Tudo pode ser arte, precisamente por ser subjetivo, tudo pode ser arte. Tudo pode ser arte. Agora, pode ser arte dependendo da circunstância em que foi feito e dos olhos com que tu olhas para aquilo. Agora, esta conversa não tem fim, tu podes estar aqui, é uma espiral infinita, estás aqui para sempre e não chegas a lado nenhum, porque não há lado nenhum para chegar, precisamente por isso, era a premissa que eu disse no início. Isto é interessante falar sobre isso do ponto de vista intelectual, mas ao fim e ao cabo não interessa absolutamente para nada, porque eu posso sair do café a seguir e vejo uma gota a pingar de uma folha de uma árvore e aquilo para mim é excelente, é belíssimo e é uma forma de arte e outra pessoa passa lá e não lhe diz absolutamente nada. Tudo é subjetivo. Por isso é que as categorizações acabam por ser um bocado irrelevantes, mas é interessante falar sobre isto. Claro. Sim, e lá está, agora entrando na definição um bocado de design e em como as coisas são responsáveis pelos contextos históricos e sociais, a arte e o design efetivamente já foram a mesma coisa. Na pré-história, na antiguidade, havia artefactos de, por exemplo, jarras, vasos, que eram decorados de forma artística e que hoje os identificamos como arte na pré-história, obviamente. E, aliás, na Bauhaus, que foi onde se estima o início propriamente dito do design como prática consciente, o que eles queriam era suprimir este tipo de... Ou seja, queriam uma prática que agregasse todo este tipo de artesão, artista, arquiteto, designer,
não queriam que houvesse uma distinção, uma categoria, uma caixinha onde se pudesse, ou seja, achavam que todos tínhamos a ganhar se aprendêssemos os processos de todos, os materiais, ou seja, também à medida que o design se foi desenvolvendo, nos tempos de hoje, obviamente que é totalmente distinto da arte, mas ele cresceu ao lado da arte e com ela. Certo. Sim. Sim. Certo. Pronto, eu vou continuar. Eu vou. Vítor Correia, diga-me lá então qual é a sua definição de arte. Não, isso já disse que não passou. Não dá. Mas eu ia só reforçar mesmo a ideia de que eu consigo entender perfeitamente o Pisca, porque estamos mais ou menos alinhados, porque pronto, já partilhamos muita informação acerca deste tipo de conceitos, mas porque é uma coisa, isto é mesmo muito pessoal, é ir mesmo ao poço máximo, a definição que às vezes eu tenho para a arte e até lhe chamam poesia, etc. Coisas, enfim. E aqui tem que dar um bocadinho mais o braço a torcer para a coisa ficar mais suave, não tão abstrata e menos profunda, porque senão, entramos cada um no seu autismo quase. Porque hoje em dia o artista continua a ser uma profissão, continua a vender quadros, certo, exatamente. Mas já agora, isto é algo interessante para o jovem também falar, mas queria ouvir a opinião da Inês primeiro, até porque mais ou menos acho que sei o que é que vais dizer, mas não tenho a certeza. O que é que tu achas, de um ponto de vista pessoal e de um ponto de vista de uma pessoa que se interessa por estas temáticas e que estuda isto, do estado da arte atual? Como é que estamos agora? E antes de começares, só para juntar aqui qualquer coisa que estava a ler aqui no chat do nosso site, estavam a dizer também para tentar, nesta questão, que eu acho que era a questão que estavam a falar, relacionar também com o estado atual a nível de redes sociais, a nível de partilha, a nível da facilidade, a nível da banalização das diferenças e do que é mais especial. Também. Exatamente. Sim. O estado atual é movido basicamente pelo capitalismo e pelo consumo. A arte já não é uma forma de cultura, é muito mais uma forma de consumo e de adquirir o objeto, da individualização do próprio. Eu adquiri aquilo, eu tenho aquilo na minha parede ou na minha galeria pessoal. E o design, por incrível que pareça, também acaba por ser muito isso, porque, por exemplo, temos o expernador do Philip Stark, que de certeza que todos conhecem. Pronto, visualmente é bonito, mas a utilidade não é útil, efetivamente. O sumo cai todo para fora, verte todo, suja a mesa toda. E o design, ultimamente, tem sido... Só para dar aqui... fazer aqui um ponto intermédio, isso faz-me muito lembrar o Pisca na cozinha, porque eu já vivi com o Pisca e faz-me lembrar o Pisca na cozinha. Mesmo com um expernador normal, ele... Por isso é que ele não gosta de design, o Pisca, por isso é que ele tem esta opinião, porque qualquer que seja o design... Tem que ser livre. Tem que ser livre, não... É isso. E lá está, com o design acontece exatamente a mesma coisa, que é a vontade de adquirir, o fazer, a estética também importa muito. Hoje em dia a estética importa muito mais que a função, o que é totalmente errado no design, para muita gente, digo. O facto de fazerem um objeto com várias cores, todas as várias cores daquele objeto, quando só precisava de por exemplo, o facto de existirem vários objetos muito baratos que despendem fazem mal ao ambiente, nem todas as suas para serem produzidos, as pessoas querem adquirir aquilo por ser barato, mas acabam por adquirir aquilo em massa, em vez de comprarem um único que serviria o propósito perfeitamente, ou até de quererem despender, porque lá está, depois as coisas que efetivamente têm um bom design, uma boa forma, uma boa utilidade, acabam por ser caríssimas e as pessoas nem sempre têm a possibilidade de as comprar. Isso de certa forma, isso é uma decorrência do capitalismo, não é? As pessoas visualmente
pretendem alguma coisa, veem alguma coisa à venda e É pretendem totalmente. ter acesso àquela coisa permanentemente em casa ou no sítio onde pretendem colocar as coisas. É só pela tua individualização, por dizeres eu tenho aquilo está na minha posse, eu adquiri aquilo. Mas aí a arte cai na mesma categoria do que uma peça de roupa, do que uns sapatos, do que um bilhete para viajar, do que uma foto no Facebook ou no Instagram. É plataforma para exacerbares o teu ego e a forma como outro. Lá está, isso para mim não vale absolutamente nada, isso é zero. Mas não deixa, Zero absoluto. um item, neste caso um objeto, não deixa de ser arte porque as pessoas assim o entendem, não é? Lá está, aí vais bater às que há bocado, é a subjetividade da arte. Para mim, a arte classificada de forma externa não vale nada, porque eu tenho o meu subjetivamente, eu tenho para mim aquilo que eu acho que é arte. E mesmo que alguém me diga, opa, mas achas que gostas disto, isto é arte para ti, a mim não me interessa, porque se para mim me diz alguma coisa, isso é suficientemente válido é suficientemente válido, mesmo que vá perfeitamente contra aquilo que é aceito. Mas pronto, vou voltar a repetir aquilo que disse há bocado, mais ou não dizer nada. Falando da banana com a fita adesiva que já falamos, aquilo também foi uma forma de mostrar como é que a sociedade está hoje em dia. Quer dizer, primeiro ele pôs a banana já num bocado de pegar num objeto que é acessível a todos, e levando-o à forma de arte, e também aquilo acho que foi para uma exposição em Miami, que também se paga uma batelada de dinheiro para entrar lá, ou seja, ele também quis dizer que a arte não está acessível a todos, só um nicho de pessoas é que tem a possibilidade de ir a exposições, de poder chegar até àquilo. E o que é que ele faz? A pessoa que comprou, que também é uma coisa muito interessante, a pessoa que comprou a banana comprou a ideia que ele teve de pôr a banana ali, ou seja, recebeu um certificado assinado por ele, é quase como se fosse a patente daquela obra de arte, ou seja, tu podes pegar numa banana do supermercado, pôr a tua fita adesiva, mas aquilo é a arte dele porque tu tens uma caixinha, um quadro com um certificado assinado por ele a dizer que tu adquiriste aquela arte que é tua agora. Exatamente, eu tinha aqui um ponto que tirei aqui da conversa no site, estavam a colocar muitas questões, mas uma delas é o que é que nós achamos do impacto da arte no artista, se o artista pode... qual é que é a principal razão de um artista para fazer arte? Pode ser terapia, pode ser intervenção, pode ser querer mostrar isto ou aquilo, e acho que podíamos falar um bocadinho sobre isso, tentar, se houver ainda mais alguma coisa a dizer em relação ao design e forçar aí um bocadinho também, porque eu diria que temos mais ou menos 15 minutos que nos sobram para o resto da conversa, e depois eu diria que falamos mais 14 minutos e o último minuto é para dizer adeus a toda a gente. Okay. Eu gostava só de vos mostrar alguns exemplos que eu tinha de coisas que ficam um bocado na subjetividade, e portanto queria partilhar o ecrã. Okay. Se pudesse ser, Miguel, por favor. Pode. Quando partilhe e depois dá-me só uns segundos. Tens que me pôr como anfitriã ou autorizar a partida. Pronto, mas queria mais uma vez ressalvar que a arte e o design efetivamente são práticas totalmente distintas. O design tem sempre que ser objetivo e ligado a uma utilidade direta, tem que ser visível por todos. Só um bocadinho. Ok, dá-me só um segundo. Que engraçado, conhece esse computador? Pois é. Falar de arte, isso coisas à volta. Estão aí muitas formas de arte. Cadeira, aí está. Pronto, e lá está, que pode-se gerar alguma confusão entre estes dois conceitos, se calhar porque os dois partilham e têm que partilhar de criatividade, do uso de certas ferramentas e técnicas que também transmitem uma certa mensagem e usam referências de inspiração,
e também porque partilham do mesmo princípio visual, seja através de cores, seja de formas, seja linhas, criam de certa forma uma experiência visual. E também os dois beneficiam de expressar emoções e contar uma história, embora esta característica seja muito mais necessária na arte do que no design. E então, agora, tenho aqui esta imagem, se vocês vissem esta cadeira assim, isto é o quê? É claramente design. Certo? Sim, sim. Utilidade. É uma cadeira, pá. Queres que eu Opa, não está a andar para o lado isto. Ok. E assim? É uma cadeira. Já é arte. Vai ser uma cadeira. Não, isto é arte conceitual. Certo, isto vai bater muito perto com o do chão outra vez. Exatamente. Olhar para uma cadeira, mas isto é fascinante, eu adoro, eu não preciso ter lá a dizer chair, às vezes tipo, olhar para uma faca e ver o que é uma faca, ou um lápis, ou qualquer coisa, pronto, enfim, tudo é arte, não é? Tipo, tudo é arte, se quiseres. É isso mesmo. A arte está em ti. Isto aqui vocês diriam que era o quê? Ui, isto parece-me uma daquelas coisas para guardar as revistas, só que ele tem umas rodas, não dá muito Por acaso jeito. parece. Já, não é? Não, isto assim até parece uma escultura assim meio abstrata ou lá está, visualmente também podia ser uma coisa para guardar revistas, mas isto é um berço da Bauhaus. Ok. Uau. Isto também é uma cadeira muito conhecida da Bauhaus. Conseguem perceber em quem é que está inspirada num quadro de quem? Epá, isto parece uma cena... Mondrian. É do Mondrian. Ok. Ok. Era isso que eu ia para dizer. E lá está, nota-se perfeitamente aqui a comunhão nestes objetos da Bauhaus, do das artista, cores do arquiteto. e das cores também. Pá, lá está. Eu sinceramente este tipo de design não é um design esteticamente eu acho bonito, mas eu podes voltar à cadeira. Epá, eu imagino-me a sentar nesta cadeira, isto deve ser super desconfortável. Mas pronto, Pois é. pá. E aí está outro ponto do design que eu sinceramente não percebo e se calhar vocês podem me ajudar, que é... ou seja, o design será o design sempre baseado em funcionalidade ou Pois, há design que se calhar não tem funcionalidade e se calhar tenta romper um bocado mais na diferença entre design e arte e tentar ser um bocado mais arte do que design, percebes? Mas, e o que prevalece a estética ou a forma ou a utilidade ou a comunhão de todos, que era o que deveria percebes, ser. eu não sei o que é que vais mostrar, mas quer o exemplo da cadeira, quer do berço, isto para mim soa muito a wannabe, queremos ser diferentes, opa, olha, as cadeiras são assim, mas nós temos que fazer uma cena diferente. Não posso aceitar uma coisa dessa. É Bauhaus, amiga. Não é isso, é tipo... Imagina, imagina, uma cadeira é um organismo, se quiseres, é uma coisa mutável, e então esta questão de ver, é olhar para uma cadeira de outra forma. As cadeiras podem ser construídas de 1000 formas. Claro que no fim é para sentar, mas uma cadeira pode ser construída de 500 formas, 500.000 formas, e acho fascinante ser capaz de tirar da cabeça uma forma incrível de sentar. Okay? Que seja apelativo. Construir o conceito de cadeira, sim. Sim, mas aqui, tens de fazer aqui um balanço, e eu acho que é isso que o José Miguel queria dizer. Tens de fazer aqui um balanço entre esteticamente ser bonito, com funcionalidade de poder sentar, mas ao mesmo tempo a cadeira não ser tão confortável como seria uma outra de forma mais convencional. Certo, tudo bem, isso é claro que sim. Mas percebes, por isso é que isto é subjetivo, eu volto a dizer, pá, e não há certos nem errados, mas da minha definição subjetiva de arte, este conceito está muito projetado no outro, em como é que o outro vai receber a minha criação. Então tu para não cair na categoria cadeira normal, tens que obrigatoriamente fazer algo diferente que possa suscitar a atenção do outro. Mas aí já estás a projetar a criação no elemento externo, em vez de ser uma coisa genuína que parte do interior.
Mas Por também isso é pode que ser de ti. Também pode ser de ti. yeah. Eu acho que estás a julgar um bocado. Eu diria, imagina que tu Sim, queres sim. fazer uma cena diferente. Sim. subjetivo. Eu acho que tu estás... Desculpa, até Miguel. Diz. Eu acho que tu estás, de certa forma, a olhar para o objeto e não estás a conseguir perceber que tu, enquanto designer, neste caso não és, mas enquanto designer, poderias fazer uma coisa que fosse mais de encontrar com aquilo que tu expectavas, se fosse uma cadeira diferente, que fosse confortável e que te chamasse a atenção para tu teres na tua própria casa, no teu próprio Exatamente. escritório. Imagino, exato. Porque uma coisa fascinante de pensar é que tu vais a um pavilhão enorme e só de cadeiras, tens 300 cadeiras e tens 3 horas para decidir. Tu vais imediatamente dizer, esta nem pensar, esta, e ao fim tens um top 10. Sabes o que é que isso se chama? IKEA. IKEA. Não, mas isso é fascinante. Mas claro que é óbvio. Aqui estamos a fugir um bocadinho da arte, é óbvio. Mas, e isso, como eu já disse, é muito profundo, é muito abstrato. Sim. Qual é o teu ponto? Concretamente, e sejamos concisos, o que é que isto quer dizer? Qual é o propósito? O propósito... É uma expressão do criador, é uma expressão, sim. É uma busca. Imagina, tu olhas para uma cadeira e dizes, esta cadeira sou eu. Sim, por exemplo. Exatamente. Mas sem dúvida, eu consigo-te... eu entro num pavilhão com 300 cadeiras e digo, esta é a cadeira, isto é a minha E eu acho que nós entramos aqui num ponto que o Zé Miguel agora pode ou não concordar, que é, se calhar a cadeira foi uma expressão de um artista que imaginou a cadeira como esta cadeira como sendo aquilo que ele idealizava como fosse a cadeira ideal para ele. Ou imaginando É uma expressão interior. Ele está-se a ver ao espelho sentado e esta cadeira é ele sentado, por exemplo. É a expressão dele. Ok. Malta, eu diria que Portanto, temos... desculpa, eu diria que temos mais 5 minutos, 3, 5 minutos, para falar mais um bocadinho e depois vamos ter que ficar por aqui. Está bem. Ok. Para prestar isto, pronto, aqui temos o bottle rack, é um objeto para pôr garrafas, que aparentemente seria design, mas isto foi o Marcel Duchamp com um dos seus ready-mades, e esta pá, igualmente, já falamos aqui e já percebemos o que é que ele quis com este ready-made. Esta retrete é, por acaso, do mesmo artista da banana, Maurício Cattelan, e chama-se América. É uma retrete totalmente funcional, está em exposição, obviamente, e por acaso foi roubada de uma das exposições. Faz todo sentido o nome. Pois é isso. Exatamente, é a ostentação. Deixa-me só dizer, para pegar, porque acabámos por não responder à pergunta que te fizeste do chat, Miguel, e é muito interessante, porque eu acho que toca no ponto, que é relacionar aquilo que é arte com o artista, qual é a necessidade do artista fazer a arte, qual é que é o propósito da arte para o artista, e para mim, nenhuma destas obras que ainda está a mostrar agora, que são peças de design, mostra essa fome, essa necessidade de criação. Ninguém faz uma cadeira porque tem que desconstruir a cadeira, é quase um esforço intelectual, é interessante fazer isso, é um esforço de abstração, ver as coisas de outra forma, forçar a olhar... Não, forçar o olhar a educativa não se traduz numa busca interior, não se traduz numa necessidade de expressão, de crescer com a arte, da arte manifestar aquilo que é intrinsecamente dele. Eu olho para a arte, mais uma vez, definição subjetiva da arte, não é melhor nem pior do que nenhuma outra, tem que ser quase uma revelação de algo, ou uma linguagem que tu inventas para ti mesmo, para descobrires a ti próprio, quase como um sonho acordado. Isto aqui já vejo muito projetado no elemento exterior, diz-me pouco a mim, subjetivamente. Percebo o que vocês dizem, mas... Mas isto aqui, lá está, é um objeto de design que foi exposto como arte. Está numa exposição, teve numa exposição, antes de ser roubado. Pronto, agora aqui transpondo um bocado para a arquitetura e para o Gaudí, que pronto, aqui na Casa Batlló e na Casa Milá,
também podemos interpretar como arte, não é? E não deixa de ser arquitetura, Exatamente. funcional, design. Isto aqui é uma série de uma designer que fez objetos para mostrar a importância da funcionalidade no design. Vou passá-los assim um bocado mais rapidamente, que são bastante engraçados e que mostram como é que uma pequena coisa diferente na forma afeta É giro. a utilidade. Exatamente. Bem, olha, Inês, eu queria só perguntar o que é que tens mais para mostrar. Diria mais Vamos um parar minuto. assim rápido. Mais um minuto e depois vamos ter que fechar, infelizmente. Eram coisas que, para discutirmos um bocadinho, mas obviamente esta conversa ficou para horas e horas. Vou passar assim mais rapidamente. Ok. Acho isto fascinante. Pronto, outra vez isto efetivamente é uma cadeira. Opa, em princípio, se existe, faz sentido, merece atenção. Isto aqui é o Serpentine Gallery Pavilion. Tudo, meu. Tudo. Que também tem utilidade, lá está. Uau. O Serpentine Pavilion, eles todos os anos fazem, mas pedem um arquiteto que projete alguma coisa para aqui. Aqui é o do VR Kingos. Muito bem. Ok. Pronto, Impecável. acho Acho que sim. Estou a chegar aqui ao Lafur. só há 30 segundos Estava a falar. essa parte. E quando se junta arquiteto, design e artistas, Instalação. resulta em coisas muito bonitas como estas. É verdade. Bem, Têm utilidade. E malta, pronto, muito obrigado. Muito obrigado por terem aparecido e um especial obrigado também ao colega Daniel por ter participado. É sempre bom ter pessoal que queira aparecer connosco e conversar connosco. E obrigado Inês por este tempo e obrigado, claro, ao Vítor e ao Pisca por todas as questões e por todos os insights. Gostei muito do poema, Bon Jovi, foi impecável. E pronto, nós vamos continuar a ter estas conversas. Nós temos rádio diária, temos DJ sets, temos muitas coisas a acontecer. Continuem connosco e mais uma vez obrigado por terem aparecido. Obrigado nós, Foi um prazer. grande iniciativa. Obrigado. Iniciativa, muito bem. Isto precisa de tempo e vocês têm que dedicar parte da vossa vida a isto. Portanto, nós agradecemos. Exatamente. Tchauzinho, malta. Tá bom. Grande abraço a todos. Tchau.